me perguntam sempre, César, você não acha muito perigoso esse futuro com AI? Eu falo, o que eu sei é, o futuro sem AI, ele me assusta, porque a gente não ia conseguir resolver nossos desafios de educação, de saúde. A gente não está falando de um tema novo, mas está falando de um tema que ganhou um outro protagonismo a partir dos LLMs, né? E ChatGPT popularizou, na verdade, trouxe a IA para as capas dos jornais. Mas a verdade é que essa agenda vem amadurecendo há décadas e ele vai nos ajudar um pouquinho a reconstruir um pouco desse histórico. Mais do que isso, ele tem o privilégio de vivenciar a IA no mundo, atuando no mundo inteiro. Não dá nem para falar mais de lei de Moore, né? Porque tem dobrado a capacidade computacional, não sei em quanto tempo, né? O processamento tem exponencializado e tem a história da guerra dos chips, né? Quer dizer, a gente tem ido para a China todos os anos, tem visto essa discussão, como é que isso vai se dar, aonde a gente está e onde é que você enxerga nos próximos anos essa capacidade computacional chegando, né? Você vai focar o seu desenvolvimento, seus investimentos, sua capacidade científica e tecnológica em tentar reproduzir a inteligência humana, que é o teste Turing, ou você vai realmente focar em expandir as capacidades humanas? Olá, sejam muito bem-vindos ao 10 mais 10, o nosso podcast que nessa segunda temporada está todo dedicado à inteligência artificial aplicada aos negócios do varejo. Na nossa primeira temporada nós tivemos 11 episódios, 10 deles entrevistando 10 grandes nomes, 10 CEOs de empresas de varejo, falando de 10 grandes temas estratégicos para o varejo brasileiro e mundial. Nessa segunda temporada, estamos muito animados, falando de inteligência artificial, seus impactos para o negócio de varejo, também com 10 super convidados. Queria agradecer demais aos nossos 3 patrocinadores dessa segunda temporada, a Cielo, a Portobank e a Salesforce, que estão nos apoiando. A gente vai falar muito dos patrocinadores aqui durante todos os episódios. E é isso, hoje um episódio muito especial que o Alberto já vai apresentar para vocês. É isso aí, Edu. Prazer muito grande abrir aqui o ciclo do 10 mais 10. Nós tivemos o episódio 0, né, que é de contextualização, no qual a gente falou um pouquinho sobre os desdobramentos desse grande tema, dessa grande agenda de IA. Hoje nós começamos a ter os convidados nos ajudando um pouco a fatiar tudo isso e a discutir isso mais em profundidade. Então, nós vamos abrir muito bem a série. Nós vamos ter como convidado aqui hoje o César Gon. César, seja muito bem-vindo aqui. E um prazer e obrigado pela generosidade de estar aqui conosco. César é fundador e CEO da CIT, uma das grandes empresas brasileiras de tecnologia com presença em mais de 25 países. Então, uma empresa multinacional brasileira de tecnologia, coisa rara, mas que nos orgulha muito. E nós chamamos o César Gon para nos ajudar um pouco aqui na conversa do começo da história, né? A gente não está falando de um tema novo, mas está falando de um tema que ganhou um outro protagonismo a partir dos LLMs, né? E ChatGPT popularizou, na verdade, trouxe a IA para as capas dos jornais. Mas a verdade é que essa agenda vem amadurecendo há décadas e ele vai nos ajudar um pouquinho a reconstruir um pouco desse histórico. Mais do que isso, ele tem o privilégio de vivenciar a IA no mundo, atuando no mundo inteiro. Então, nos ajudar um pouco a entender o desenvolvimento da IA, os ecossistemas, o próprio ecossistema da IA. Então, em que camadas isso se organiza e que papel terão os diferentes operadores dentro de tudo isso e, obviamente, como é que tudo isso vai desaguar no varejo, vai impactar o negócio de varejo. Então, César, vamos começar pelo começo, né? Então, renovando aqui as boas-vindas e o agradecimento, mas você que vive tecnologia há muito tempo, né? Como é que você poderia sintetizar um pouco o que foi o nascimento, a evolução, onde estamos nesse ciclo de maturação do que é a IA que a gente tanto fala hoje? Legal. Primeiro, Alberto, Edu, obrigado pelo convite. Obrigado você. Prazer estar aqui para falar desse tema tão extraordinário, né? E esse momento único, né, na história das disrupções tecnológicas, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade,
se a gente olhar, ela nasce junto com a história da própria computação, né? Da própria a computer science nasce lá, né? no pós-guerra, né? Do trabalho do Alan Turing, né? Daquela mobilização para decifrar o código alemão. Ali, no fundo, nascem os fundamentos do que seria a ciência da computação e nasce junto, ainda sem o nome inteligência artificial. Estamos na década de 50, isso. Estamos na década de 50, né? O paper do Alan Turing, que inclusive define o tal do teste de Turing, né? O jogo da imitação e o momento onde poderíamos considerar que as máquinas estão inteligentes, é de 1950. Então, assim, a ambição de que a gente conseguiria, né, reproduzir a capacidade humana de resolver problema, a inteligência humana, né, seja qual for a definição, com os computadores, ela nasce junto com a própria história da computação. E ela vem se desenvolvendo, o termo inteligência artificial nasce de uma reunião de notáveis da pesquisa em Computer Science em Dartmouth, em 56, então aí que se cunha um termo que é bem controverso. Que aí é o McCarthy, né? Isso, e a partir dali a gente passou por ondas de grande expectativa e frustração, né? Se você pegar os pesquisadores a década de 80, início dos anos 90, foi o inverno da inteligência artificial. A grande aposta, né, duas grandes correntes de pensamento científicas, ainda acadêmicas, que era a simbólica, que é onde era o que existia quando eu fiz graduação, mestrado em computação, era essa. Todo mundo acreditava, a maior parte das pessoas acreditavam que a computação simbólica, né, iria desembocar nos primeiros sucessos em inteligência artificial. E, na verdade, tinha uma corrente bem menos popular, que era da computação estatística, o início do conceito das redes neurais, etc. Eu me lembro, considerado um ramo muito pouco promissor, falta de funding, né, para esse tipo de pesquisa, etc. Tudo isso começa a mudar. Aí, no avanço da década de 90, a gente começa a ver, obviamente, com uma curva computacional acelerando, daí começa a ter casos como o Deep Blue, né? O computador que derrota o maior enxadrista, talvez de todos os tempos, né? O Kasparov. Aquilo foi o momento, talvez tenha algo acontecendo. Ainda era digamos, um modelo algorítmico mais força bruta, ainda, mas que já abriu espaço, e aí começa a revitalizar o conceito do que depois a gente vai conhecer como Deep Learning, né? Que era você usar, né, o poderio computacional e uma explosão de dados, que só foi possível pelo advento da internet, né? Que nasce em 1994. Então, essas coisas se encontram, e aí a gente vê, a partir de 2012, 2013, a gente sai desse inverno da pesquisa e começa a entrar com atores importantes, como Google, nasce OpenAI, né, com uma visão ainda, naquela época, de non-profit, né, de pesquisa intensa, né, com aquela força do Silicon Valley. E aí a gente vai chegar, né, num paper seminal também, de 2017, né, que é a arquitetura dos Transformers, que foi o que viabilizou, né, a explosão de capabilities ou capacidades na série dos GPTs, né? E o momento que acho que é quase um consenso na indústria, né? O momento de explosão, o milestone onde todo mundo percebeu que a tal da que era para valer, AI generativa era para valer, é novembro de 2022, quando veio 3.5. Que é quando a IA sai da academia e vai para o mercado, né? 200 milhões de consumidores usando e democratiza, né? Aí começa o hype, isso, né? Os calibrations, eu falo, mais uma das profecias autorrealizáveis da indústria, porque aí é uma movimentação de capital, né? Tanto das big techs quanto, né, do ecossistema de inovação, e a gente vive essa curva fantástica. Muito bom. Bom, aproveitando esse ponto, acho que você... Tentei resumir aí. Não, com a linha do tempo está perfeita. Muito bom. E você coloca alguns elementos que se organizam, e a gente concorda muito com essa linha, né? Quer dizer, essa explosão de dados de um lado, a internet, né, com conectividade,
E, sem dúvida, a capacidade computacional, acho que como grande alavanca. Né? A capacidade computacional é um capítulo à parte, né? Isso. Porque assim, é o modelo computacional baseado, que foi desenvolvido, na verdade, como otimizador de computação gráfica, né? As GPUs, né? As GPUs. Aí vem a história da NVIDIA, né? De repente, uma NVIDIA mira num nicho e acerta, né, no que seria, talvez, a maior disrupção da história da computação na Terra, que basicamente, né, na raiz disso são computação especializada em operações com matrizes, né, e configuráveis ainda num nível fantástico, assim, para otimizar a performance conforme os algoritmos que você está querendo. Então, ela dá um salto e deixa todo mundo para trás. Esse é um dos assuntos que a gente deve falar um pouco mais. Eu queria entrar justamente nele, aproveitando que você tocou no tema da capacidade computacional. A gente avançou muito, né? Não dá nem para falar mais de lei de Moore, né? Porque a gente tem dobrado a capacidade computacional, não sei em quanto tempo, né? O processamento tem exponencializado e tem a história da guerra dos chips, né? Quer dizer, a gente tem ido para a China todos os anos, tem visto essa discussão de como é que isso vai se dar, aonde a gente está e onde é que você enxerga nos próximos anos essa capacidade computacional chegando, né? Isso para não falar em computação quântica ainda, né? Que acho que é uma outra fronteira, né? Daqui a pouco a gente pode chegar lá. Deixa eu só organizar o que eu acho que são as grandes camadas de competição nessa história, né? 3 clássicas, que um é infraestrutura, que é essa capacidade computacional, modelos, os LLMs, né, os modelos fundacionais, e depois aplicações, né? A gente tem essas são as 3 camadas clássicas. Mas a gente está vendo mais 3 não tão óbvias. Devices, e a gente já se espera muita competitividade e inovação em dispositivos, né? A gente sai do paradigma atual de smartphones, monopolizando, né, a interação homem-máquina para uma explosão de alternativas, de devices, óculos, sensores, relógios, anéis, ônibus, né? Já estamos vivendo, né? Inevitável, já estamos, ao meu anúncio aqui, cliente da CT, nos Estados Unidos. Aura. Então, os não óbvios, devices, search, pesquisa, né? Ou como é que a informação do mundo é organizada e pesquisada. E, por incrível que pareça, navegadores, browsers. Hoje é um universo, porque a gente vai falar um pouquinho disso, né? Essas arquiteturas agentics, né? Para acessar o mundo como ele é hoje, o mundo digital, você tem que fazer, provavelmente, através dos browsers, até que isso evolua, né? Mas na imperfeição das arquiteturas e na convivência entre o velho e o novo, né? A disputa de quem domina o seu navegador é gigantesca. Então, aí vamos lá para a camada do processamento, né? Bom, e de uma maneira geral, né, eu vejo hoje uma hipercompetitividade na camada de modelos. A gente não... É uma das dúvidas e uma das gratas surpresas para quem está na camada de aplicação, como nós, né, da CIT e muitas outras empresas, e a maior parte das empresas... Está em aplicações. Se a gente tivesse um monopólio de modelos, a gente vai falar um pouquinho mais como é que essa competição acontece, né? A captura de valor seria muito, muito nessa camada, né? E como essa camada é hipercompetitiva, eu falo até vai ser uma competição sangrenta, vai sobrar muita captura de valor, vai ter muita inovação, vai ter muita disponibilidade de diferentes alternativas, né? Modelos proprietários, open source, modelos pequenos, modelos gigantescos, etc. Isso é ótimo para quem está na camada de baixo. O ponto atual é a camada de processamento, porque a NVIDIA está muito sozinha e não apareceu ninguém ainda, né? A empresa bateu 5 trilhões de dólares de valor. Uma loucura. Né? Uma loucura, uma questão geopolítica, né? Não é só a NVIDIA, existe um ecossistema ali de hardware e processamento que é hoje considerado estratégia de soberania, né? E essa camada hoje ela é um monopólio, né? A NVIDIA acho que é 83% do mercado e isso é um desafio
para o ecossistema todo. Perfeito. Então, aí César, para pegar carona nisso que você está falando, né? O Edu estava falando, faz 10 anos que nós somos obcecados pela China por uma série de razões e vimos o quanto eles anteciparam a transformação do varejo a partir de modelos de negócios novos baseados em dados, em clientes no centro, em arquiteturas abertas, em colaboração e na possibilidade de você monetizar ativos estratégicos diversificando negócios em escala, né? Isso não tem paralelo, né, no mundo ocidental, mas mais recentemente nós estamos acompanhando a escalada da China para dominar a IA, que está num plano estratégico e uma meta estratégica do país de até 2030 liderar isso no mundo, né? Então, um esforço bruto está sendo feito em pesquisa, em desenvolvimento, em investimentos, em fomento, em atração de talentos, em tudo que pode, né, acelerar essa curva. Você, aliás, dá só uma pincelada do que é a CIT hoje para o pessoal entender, Claro. mas você vive isso em loco no mundo inteiro, né? Então, como é que você definiria o ecossistema de IA dentro dessas 3 camadas que você falou, né? De infraestrutura, dos fundacionais e das aplicações, e como é que você vê isso no mundo hoje, né? Quem vai dominar o quê nessas camadas e como é que o Brasil se insere em tudo isso? Tá bom. Bom, CIT, a empresa que eu sou um dos fundadores, nascemos junto com a internet há 30 anos. 30 anos. A história de 3 décadas, na verdade, se reinventando, né? A gente tem 30 anos de crescimento consecutivo, expansão internacional, mas, né, acompanhando as grandes mudanças tecnológicas, né? A gente nasceu com a internet, depois a gente viu a explosão dos smartphones, da nuvem, né? Do Big Data, do Advanced Analytics, que seriam indícios do que viria depois, e tudo isso para culminar com a inteligência artificial, que eu acho, de novo, é a maior disrupção da história da computação na Terra, by far. Claro que construído em cima dessas camadas anteriores, né? A gente está falando de algo que só é possível porque a gente já passou por essas transições tecnológicas, né? E a CIT, ela hoje se define como uma empresa especializada em serviços de transformação digital e inteligência artificial, inevitável, né? A gente, né, eu também... Você pivotou a empresa. A partir daquele tal GPT 3.5, eu falei, pô, até escrevi um artigo sobre isso, eu sou colunista do MIT, né, da Escola de Negócios do MIT, sobre o meu momento de decisão estratégica. Eu falei, pô, a gente está desenhado e tendo sucesso numa indústria que vai virar no avesso. Então, vamos virar antes, que a gente tem mais chance de passar pelos... Isso foi em 22. Isso foi início de 23. Olha um grande call, janeiro de 23, até dentro da CIT a gente tem lá os momentos onde a gente decidiu jogar esse jogo, que muda muita coisa para a CIT, né, que vinha de uma empresa end-to-end em transformação digital, então estratégia digital, toda essa parte de experiência, né, que a gente chama de customer-centric design of journeys, whatever, o desenho da experiência e o full stack de tecnologia, né? Sempre foi o nosso. E agora, reinventado por inteligência artificial, o que muda não só o jeito que a gente faz as coisas, né? Mas também o nosso modelo de negócio, a nossa precificação, um jogo de... Né, você desenvolve, ao invés de desenvolver o código, você desenvolve agentes que vão desenvolver o código, e esse agente é uma propriedade intelectual, então muda o seu pricing model. Muda o modelo de negócio, né? Você passa a oferecer agentes como serviços, né, ou serviços como software. Então tem um modelo de negócio muito mais escalável. E vocês estão listados em Nova York desde... Listados desde novembro de 2021. Para quem não sabe, uns orgulhos nacionais. Isso aí. Mas aí fala um pouco do ecossistema mundial. Empresa brasileira, uma das maiores do mundo. Aí. Maior mercado dos Estados Unidos, seguido de Brasil, depois de UK, a gente tem Austrália, China, Japão como bons mercados. Então tem essa visão, digamos, um pouco mais ampla. Como é que você vê isso acontecendo no mundo hoje? Então, vamos lá. Eu acho que, deixa eu só... Está claro que a disputa dos modelos fundacionais, ela vai ter algumas dimensões, né? Uma dimensão é os modelos fechados, que é o que a gente mais conhece, né? OpenAI, Anthropic, Gemini do Google, né? E os modelos open source, né? Isso é claro, são estratégias distintas. Os modelos fechados viviam lá, também é um paper, né? Daí da turma da OpenAI de 2020, que era sobre a regra...
a lei da escala. O mesmo algoritmo, basicamente, claro que você vai refinando isso, mas você está usando ainda aquela arquitetura dos transformers, lá do paper de 2017, mas se você puser mais camadas, mais processamentos e mais dados, as capacidades do seu modelo vão continuar crescendo, vão continuar escalando. Né? E aí essa corrida de infraestrutura, guerra para quem tem pode mais GPU, né? Etc. A linha open source, até por escassez, está inovando em algoritmo, né? DeepSeek. Opa, é a linha chinesa. Eu não vou ficar usando o mesmo algoritmo e só jogando mais processamento, mais dados. Eu quero inovar na arquitetura e nos algoritmos. Aí nasce uma grande... E se você pensar, né, como as universidades, os centros de pesquisa precisam desse espaço que o open source dá para a inovação, é uma linha que tem um potencial muito grande de inovar radicalmente nos algoritmos, que é uma outra linha, que obviamente vai ser combinada com processamento, etc. Então, e a China, vamos lá, Estados Unidos, tirando a Meta, né, Facebook, que tem uma tese de open source, meio, eu diria, sobre discussão ainda, né, para modelo de negócio, mas a China claramente apostou no modelo de código aberto e na inovação algorítmica para fazer isso acontecer, coordenado centralmente, como a China sempre faz, com aquela visão muito alongada, né, de longo prazo. Então, tem uma batalha ali. Depois tem coisas, assim, viveremos só dos grandes modelos fundacionais ou teremos modelos muito especializados, com dados privados, né, onde você tem um diferencial de resolver, né, tem um caso de uso que nenhum modelo mais horizontal resolve. Acho que é uma outra linha de batalha também. Mas eu acho que, quando eu falo de China e Estados Unidos está fazendo muita coisa certa. Mas eu acho que está fazendo uma coisa que é um risco grande versus China. Né? Estados Unidos está perseguindo, e até para essa onda de valuations e a maneira como os contratos, por exemplo, o contrato da OpenAI com a Microsoft, fala em Artificial General Intelligence, né? Seria a inteligência artificial geral, que seria a porta para a superinteligência. Assim, é uma obsessão esse caminho. A China ela é mais pragmática, ela está perseguindo como é que eu consigo usar isso para resolver os problemas do dia a dia. Então, que é um pouco uma ótima reflexão, do estilo chinês. E essa reflexão, na verdade, ela é até fundamentada. Tem um trabalho de um pesquisador de Stanford, que ele falou, é o Brian... Eric Brian Johnson. E ele fala sobre... Ele definiu um termo que é a armadilha de Turing. A armadilha de Turing. Armadilha de Turing, que significa ao invés de... Você vai focar o seu desenvolvimento, seus investimentos, sua capacidade científica e tecnológica em tentar reproduzir a inteligência humana, que é o teste Turing. Ou você vai realmente focar em expandir as capacidades humanas, né, focar o desenvolvimento dessa tecnologia para aquilo que o ser humano não é bom, né, estender a capacidade dele, tornar ele, né, um super resolvedor de problemas práticos, né, que é muito a linha da China. Né? Então, é claro que essas coisas não é preto no branco, mas eu vejo uma ambição de superinteligência no discurso e no propósito dos grandes players americanos e um propósito chinês de resolver os grandes problemas que eles têm enormes, né? E aplicar no dia a dia, etc. Por isso que você vê robótica, né, andando muito, computação visual, etc. Eles não conseguem dissociar a superinteligência dessa convergência de outras tecnologias que vão tornar as coisas mais práticas. Né? E no meio disso, sobram as aplicações. Que, graças a Deus, a camada mais fragmentada e na verdade, aonde essa disrupção toda vira valor, vira impacto para as empresas, para o consumidor. É na camada de aplicação. E o Brasil pode ser protagonista, na sua visão?
Então, se a gente usar esse esquema de camadas, eu acho que a gente não tem como disputar a camada dos modelos fundacionais, nem a camada de infraestrutura. Talvez a gente possa pegar uma pontinha disso com os data centers, uma visão de energia. Energia a gente não falou, Verdade. mas é o grande gargalo dessa camada. Água e energia. Água e energia. O Brasil pode ter um papel, né, se movimentar na velocidade que esse assunto merece, né? Fez alguns bons movimentos recentes, né, aprovando a lei dos data centers, etc. Mas daí a disputar, né, o jogo grande vai um caminho. Mas o que é inevitável, o protagonismo do Brasil, é na questão dos talentos. O Brasil tem, né, um dos maiores pools de talentos de tecnologia do mundo. Né? Eu sempre digo que a geopolítica joga a favor do Brasil, porque se a gente olhar o mapa de talentos, de tech talents, há 10 anos atrás, você olhava, claro, Índia como a grande alternativa de escala, depois vinha a China, depois vinha a Rússia, depois vinha leste europeu e depois aparecia a América Latina. Né? O que aconteceu de lá para cá, né, nos nossos desafios geopolíticos do mundo? A Índia continua lá. Ela vai ser certamente o maior pool de talentos para essa evolução. China tem tá fora do jogo. Está em outra liga. Está em outra liga versus Ocidente. Rússia, provisoriamente. Está fora do campeonato. Tá fora do campeonato. Leste europeu, a gente tem uma guerra. Né? Que nível de aposta você pode fazer numa região, né, que ainda está, né, numa guerra alongada? Então, a América Latina fala, opa... O Brasil pode emergir, então. E o Brasil é mais de 50% do pool de talentos da América Latina. Um pool de talentos sofisticado, um pool de talentos que conhece indústria, né, que conhece varejo, que conhece banco, conhece bens de consumo. Então, não é e com escala, né? Então, eu acho que tem um papel. É claro, a CIT é uma grande aposta disso, né? A gente trabalha no mundo inteiro, mas a gente usa muito o talento brasileiro para a nossa competitividade, e a gente sabe o quão isso pode ser poderoso. Né? Então, acho que é inevitável. E a camada de soluções, talentos e aplicações. Né? A migração da indústria de tecnologia para uma arquitetura agentic, você pode ter, né, capacidade de inovar em granularidades muito maior do que nas arquiteturas, vamos lá, da pré-inteligência artificial. Então, acho que é um grande momento de se movimentar, de usar a nossa criatividade e a nossa capacidade técnica para jogar esse jogo grande. Muito bom. Roberto, antes de você fazer a próxima pergunta, queria dar alguns recadinhos aí para a nossa audiência. Primeiro, convidar a todos para quem ainda não está, seguir a BTR Varese e o 10+10 nas nossas redes sociais, né? Então, Instagram, TikTok, LinkedIn e principalmente o YouTube, onde a gente tem o nosso canal oficial, e o Spotify. Queria convidá-los também, para quem não assistiu, assistir os episódios da primeira temporada, estão imperdíveis. A primeira temporada virou um livro, que virou best-seller, ficamos bastante felizes. Vou até entregar aqui para o nosso querido Gon um exemplar já autografado do 10+10, né? E parabéns. Que é o resumo da primeira temporada, que foi muito bacana, a gente ficou super feliz e acho que você vai gostar. A maior parte aí cliente de vocês a CIT. Para quem também tiver interesse em 2026, a gente está falando de China, né, Alberto? Teremos o nosso tradicional programa Missão BTR Varese para a China, já aberta em junho de 2026, e teremos também uma missão focada em IA para o Vale do Silício em outubro. Então, os programas da BTR Varese voltada para executivos de varejo em 2026 aí imperdíveis. E, de novo, pedir um minutinho de vocês para agradecer, e sem eles a gente não poderia fazer as nossas temporadas do 10+10 esse ano com os nossos patrocinadores, Cielo, Porto Bank e Salesforce. E queria agora falar um pouco da Cielo, e depois o Alberto vai fazer uma primeira pergunta que veio da Cielo. A Cielo, acho que todos vocês conhecem, mas que também pela inteligência artificial tem mudado muito, né? A gente teve recentemente com todo o time da Cielo. Queria agradecer ao Stannis, a Thalita, a Renata, Carlos Alves, todo o time de vocês lá. Então a Cielo é tecnologia em movimento,
Com dados, gestão de risco e IA, a Cielo implanta soluções tecnológicas exponenciais que impulsionam as vendas e performances no varejo. Na Cielo, a inteligência artificial é motor invisível que transforma a tecnologia em estratégia. Antecipa falhas nas maquininhas, direciona transações com inteligência e transforma dados com decisões que moldam o futuro dos pagamentos. Mais do que uma promessa, é um pensamento de futuro que orienta cada movimento da companhia em um setor guiado por velocidade, segurança e soluções customizadas. Então, essa é a nova Cielo, muito movida por IA, e aí o que a gente tem feito sempre é trazido uma pergunta pelo time, né, de cada um dos patrocinadores. A da Cielo está muito interessante. É isso aí. Vamos provocar um pouquinho aqui o Gon nessa aula que a gente está tendo de IA. Então, um grande abraço aí para o Stannis, para a Renata, para o Carlos, para todo o time da Cielo. E o seu amigo Stannis mandou uma para você muito, muito pessoal mesmo, né? Você costuma dizer que a IA é imparável e inevitável, né? Depois você explica um pouquinho essa sua frase autoral. Ele fala, como é que os líderes podem se preparar para tomar decisões estratégicas num cenário onde a tecnologia evolui numa velocidade maior que a regulação, que a cultura e até a própria capacidade de compreensão humana? Boa. Ele está se referindo, quando eu escrevi lá no início de 2023 sobre o meu paper lá sobre o futuro, que é o título do paper, o software está engolindo o mundo, que era uma referência ao Mark Anderson, e a IA vai mudar o cardápio, né? A IA está mudando o cardápio, né? Software is eating the world and IA is changing the menu. E das sessões era, a gente estava vivendo, não sei se vocês se recordam, hoje é até caricato, que um conjunto de pessoas renomadas, especialistas, fez um abaixo-assinado para proibir, para parar a pesquisa em inteligência artificial, até que a gente conseguisse... A Itália chegou a querer provocar leis para isso. E gente muito, eu diria, respeitosa. Era séria a discussão. E assinou esse atestado. E aí eu falei, assim, esse caminho de tentar parar a ciência, parar a matemática, não vai funcionar. Esse é o contexto do imparável, mas regulável. É claro que algo tão poderoso que vai mexer com as estruturas da sociedade, principalmente, não a parte sci-fi desse negócio, né? Mas a parte de job displacement, dos algoritmos viciados. Existem preocupações reais que a gente precisa lidar e a regulação vem. Só que como a história do mundo mostra, principalmente quando a gente está falando de tecnologias tão disruptivas de propósito geral, né? A tecnologia vai andar na frente. Vai depender muito da responsabilidade das empresas, né? Dos seus protocolos éticos de segurança, etc., de garantirem, eu diria, a primeira barreira ética do bom uso da inteligência artificial. É claro que a sociedade vai entendendo e vai se movimentando, e aí esse arcabouço vai saindo. E se a gente considerar por que é imparável? Porque os benefícios econômicos são extraordinários. Né? E o consumidor também é uma força. O consumidor quer. A gente já sabe que... Então, você não dá para lutar no mundo corporativo contra uma obsessão dos consumidores. Adoção em massa, já adoção foi. Em massa e ganhos explosivos econômicos. Então, e fora a geopolítica. Vai parar onde? Fazer um acordo no Ocidente e deixar a dominância para o outro lado. Assim, geopoliticamente, militarmente, é imparável. Então, foi esse o contexto. Né? Aí, e como é que um líder se molda para tudo isso? Acho que existem algumas dimensões. Né? O primeiro é de letramento mesmo. Né? Mas na perspectiva, essa palavra é importante. Na perspectiva pessoal. Né? Eu digo, conta a minha história. Né? Eu sou um cientista da computação, mantenho meus links acadêmicos até hoje. Então, é um assunto que eu, de certa forma, tenho até facilidade de absorver. Mas o tempo dedicado, desde do famoso novembro de 22, o tempo que eu dedico para estudar, para tempo de qualidade, para aprender, para estudar, para saber o que está acontecendo, para interagir com as pessoas que eu confio. Né? A gente tem um hype comercial, você tem que conseguir filtrar e chegar em fontes mais confiáveis. Claro que você tem que ouvir o que as big techs estão falando, mas você tem que sair um pouquinho, né? Porque aí você está dentro de interesses comerciais e conflitos comerciais muito grandes. Então, você precisa ter tempo nisso. Então, o primeiro passo era isso, né? Já que todo mundo está ganhando tempo
com AI, você, né, as suas atividades já estão otimizadas, usa uma parte desse ganho, né? Eu me sinto hiperprodutivo versus o GON de 2, 3 anos atrás. Uma parte disso eu estou usando para estudar mais. Cada um aprendendo do seu jeito. Eu tenho as minhas estratégias de aprendizado. Tem gente que gosta, né, eu gosto de ler, de me concentrar. Tem gente que gosta de evento, de congresso, etc. De viagem, né, que uma imersão mexe com suas sinapses. Todo mundo, depois de uma certa idade, já sabe o seu melhor jeito de aprender, né? Então, use isso, né? Na perspectiva corporativa, eu acho que aí tem algumas dimensões também. Bom, você tem que, eu sempre digo, eu trabalho com transformação de empresas, grandes empresas motivadas por possibilidades tecnológicas há 30 anos. E tem uma equação que eu acho que ela continua válida, né? Muita coisa está mudando, mas a equação da mudança de uma grande empresa, ela é a equação do aprendizado. A empresa muda mais rápido, quanto mais rápido ela for capaz de aprender, né? Então, a arquitetura mental de um líder para esse momento é como é que eu faço essa empresa que eu lidero aprender mais rápido, né? E aí tem duas dimensões. Uma é a dimensão tecnológica e o learn by doing. Você precisa, não adianta esperar para ver o que vai acontecer com o meu concorrente, etc. Você precisa ter as suas próprias experiências, né, com essa tecnologia. E tem eu acho que aprender a tecnologia, o caminho que ela está indo, etc., é complexo, mas é menos complexo do que uma segunda dimensão. O que vai acontecer com o seu consumidor? A inovação para valer, a inovação hiperdisruptiva, ela acontece quando essas duas forças se autoalimentam. Novas possibilidades tecnológicas e novos valores e comportamentos da sociedade e do consumo, né? E a gente está vendo isso, né? A gente falou, já tem, a estimativa é 1,5 bilhão de pessoas usando AI diariamente no mundo. Então, 1,5 bilhão, 20% da população mundial. A população está um pouco na frente das empresas, na verdade. Ela aderiu a esse negócio com bem menos barreiras, o que era esperado, né? Porque para uma grande empresa, segurança, privacidade de dados, confiabilidade são inegociáveis, então você tem que se preparar. Tem que construir a governança para suportar tudo isso. Senão é um jogo é um jogo de startup, não de quem já é o... No individual você pula dentro, né? Mas, de qualquer forma, eu brinco, o paralelo é imperfeito, mas era o iPhone versus BlackBerry. Todo mundo tinha o seu iPhone, mas na empresa ainda tinha que usar o BlackBerry, né? Quanto tempo ia demorar para as empresas terem que aprovar o iPhone? Ou a nuvem, né? Quantos bancos, quanta gente disse eu jamais colocarei meus sistemas, meus dados na nuvem. E hoje vai todo mundo para a nuvem. A inteligência artificial é imparável nesse sentido também. Então, você vai ter que construir isso, né? Então, a equação do aprendizado, eu vou tentar dar um double clique nela, né? Eu acho que ela tem, e aí vale de novo, né? Muita coisa muda, mas eu sou um grande entusiasta do pensamento Lean, da transformação, de usar a filosofia Lean como um arcabouço de transformação. E ela define, que eu posso ser um pouquinho acadêmico aqui, ela define uma transformação, e é isso que o líder precisa pensar. Você tem que responder 5 perguntas, simples. Propósito, para quê? O que vai melhorar para o meu cliente, para o meu acionista e para o meu time, né? Uma disrupção, né? Uma reinvenção nossa em cima de inteligência artificial. É a primeira pergunta. Se não tiver propósito, né, nada anda, né, no ambiente humano, né? A segunda é processos, workflows. Né, a maneira como a gente gera valor precisa ser revista à luz da inteligência artificial. Esse é um pilar da casinha, né? O outro é capacidades, capabilities, competências. O que a gente não sabe que teria que saber? E quanto tempo a gente precisa para aprender isso, né? Lá dentro vem hábitos de liderança e modelo de gestão, que essa é a quarta pergunta. O que muda no jeito que a gente lidera e no jeito que a gente
né? Nos nossos rituais de gestão, a maneira como a gente faz orçamento, report, etc. Tem alguma coisa que precisa ser redesenhada? E, finalmente, a cultura, que é a base de tudo, né? O que hábitos ou que modelos mentais a gente vai ter que turbinar e quais a gente vai ter que abandonar, né? Então, essas 5 perguntas, eu acho que minha orientação, se é que... É o roadmap do líder para... É o roadmap do líder. Pense nessas 5 perguntas e vai para o jogo, né? Muito bom. Muito bom. Bom, esse ano, né, Alberto, a gente também está com a Salesforce. Salesforce, acho que a gente também tem acompanhado o quanto ela entrou nessa revolução de IA, né? Acho que muitos de vocês conhecem. A Salesforce é líder global em CRM e vem ajudando empresas de todos os tamanhos a se conectarem de forma mais inteligente com os seus clientes. Por meio de uma plataforma unificada que integra dados, agentes, e aí a gente tem visto muito essa onda dos agentes de IA também com eles, e inteligência artificial. Salesforce potencializa a produtividade, a personalização e eficiência em cada interação com soluções em nuvem para vendas, marketing, atendimento, comércio e analytics. Então, agradecer ao Bessa, Marcelo, né, e a Cláudia pela parceria nessa segunda temporada do 10+10. Acho que você vai trazer uma pergunta também feita. Grande abraço aí, Marcelo Toledo, Cláudia e o Bessa, que manda uma pergunta para você, César, que é, bom, a Salesforce vê a próxima grande virada dos negócios na era das empresas agênticas, e eles definem isso como organizações que usam agentes de IA capazes de pensar, se adaptar e agir sozinhos em tarefas complexas. CIT tem um histórico forte de transformar tecnologia em resultados, especialmente no varejo, e como é que vocês estão se preparando para ajudar o varejo brasileiro a sair dessa fase de experimentação em GenAI e chegar a um modelo real com agentes de IA tocando processos críticos, por onde começa e como é que isso vira valor na prática? Perfeito, um abraço, Bessa. Eu acho que o grande desafio hoje para o mundo corporativo é resultado com o IA, né? Os investimentos estão aí, a gente olha sobre qualquer ângulo, investimentos crescentes em inteligência artificial, e aí, não sei se imagino, a maior parte viu uma pesquisa recente do MIT, mostrando que 5% das grandes iniciativas de IA conseguem mostrar impacto, resultado real, né? Return on investment. E eu acho, e é o que eu vejo 5%, também, né? 5%, né? 95% é legal, gerou aprendizado, etc., mas não escalou, não foi para... Não gerou impacto. Não gerou impacto de verdade, ou engajamento, ou receita, né? Ou visível redução de custos. E esse é o nosso ofício, né? A gente até brincou, a gente fez um evento em Nova York agora com 200 clientes nossos, e a gente falou, pô, a gente está aqui celebrando estar dentro dos 5%. Olha. Porque é meio by design, porque o jeito que a gente encara esse assunto é voltado, é de trás para frente, né? Como é que a gente vai conseguir impacto? Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que a explicação para esse 5%, né? É o GenAI divide, segundo o MIT, né? A divisão entre poucos que estão conseguindo e muita gente tentando. Eu acho que tem 3 explicações, mas na raiz é porque é difícil, na verdade. É difícil por 3 grandes fatores, né? O fator humano. Não é natural dentro do ambiente corporativo que as pessoas mergulhem. As pessoas mergulham na sua perspectiva pessoal, em casa, para as minhas coisas, etc. Mas na perspectiva corporativa existe muito medo de ser, né, de ser substituído, medo sincero de que, pô, isso... Medos naturais do ser humano. Do ser humano. Então, isso fala um pouquinho com aquela história do propósito, de uma mensagem clara de que a gente vai turbinar a capacidade de cada um resolver o problema e não substituí-lo por um conjunto de agentes, etc. Então, existe o fator humano, que é uma complexidade. Depois existe o fator tecnológico. A gente está falando de empresas com legados, ainda com primeiro capítulo da transformação digital, é uma obra inacabada, né? Os dados ainda estão fragmentados, os legados ainda... Uma parte está na nuvem, uma parte não está. Nós estamos discutindo a decoração da sala e o encanamento está vazando água para tudo que é lado ainda. Né? Esse é o 2. E o terceiro, eu falei ano passado, risco. Tem risco, sim. Né? É uma tecnologia que mexe com
tem impactos de segurança, de privacidade de dados, de confiabilidade, né? De exposição do seu consumidor a um agente que pode, de vez em quando, alucinar. Então, assim, a construção dos guardrails de governança e técnicos para que esse jogo faça sentido para uma empresa que lidera o seu mercado, a sua indústria, ele é não trivial. Então, pessoas, tecnologia e risco inibem isso. E o nosso ponto de partida é, vamos ajudar, é a nossa experiência raiz, né? Vamos ajudar nesse processo de transformação, olhando as dimensões todas que fazem as pessoas se engajar, se capacitarem para isso. Vamos pensar a tecnologia sem ingenuidade, né? De que você vai criar ali um boneco de palco, né? Mas que depois não vai para os seus 10 milhões, 15 milhões de clientes, etc. E vamos tratar com seriedade, com metodologia também, a questão dos riscos em todas as suas dimensões. Eu acho que, no fundo, pode parecer uma fórmula chata, mas ela é a fórmula necessária. É olhar fim a fim esses fatores e aí aceitar as restrições, né? O que é possível ser feito, né? Como é que eu tenho resultados concretos, né? No curto prazo, as vitórias rápidas, que isso vai alimentando, né, a máquina de entusiasmo corporativo, que vai aumentando investimento, que vai... Então, essa é a fórmula. Não tem nada de sofisticado. E dar confiança para voltar para dentro e fazer os estruturantes, né? E trabalhar naquilo que são as dimensões de fundamentos. E aí, que você levantou. Vou aproveitar, Alberto. Assim, coisas que eram o outro lado dessa disrupção tecnológica, né? Coisas que eram muito complexas. Por exemplo, legados. Hoje, com inteligência artificial, você acelera isso de uma maneira absurda. Seja pegar aquele sistemão que tem 15 milhões de linhas de código, entender o que tem lá. Porque os agentes começam a ajudar, a maior parte dos programadores já se aposentaram, né? Aquilo já está numa linguagem que ninguém conhece. Etc. Os agentes fazem isso de maneira... transformar aquilo em algo que humanos conseguem olhar e dizer, opa, esses 60% a gente ainda atua assim. Esses 40%, esses 30% pode jogar fora. E essas são as grandes mudanças. E reinventar ou reescrever esse sistema através de agentes e não... Cara, esse processo virou 5, 6 vezes. Eu ouvi isso recentemente. Essa combinação dos agentes de IA com os legados tem encurtado o gap das transformações. Né? Dados, essa fragmentação de dados corporativa, que eu não conheço empresa que diga, não, a minha estratégia de dados estou satisfeito com ela. Está todo mundo ainda com uma obra inacabada. Dá para pegar a AI e acelerar muito isso, né? Eu falo que a gente vai ter o CNPJ alfanumérico. Cara, a gente tem acho que mais de 60. A gente criou um conjunto de agentes para entender legados, que o Brasil vai né? Não, e falando do varejo especificamente, onde a gente atua, é o foco da nossa temporada, César, assim, o varejo é um emaranhado de legados, né? Não existe empresa grande de varejo que não esteja sentado numa coxa de retalhos de legados, com camadas de integração para tudo que é lado e complexidade, muita complexidade. SKUs com CPF, CNPJs, KINAIs, né? Você tem que embaralhar tudo para dar uma análise... Damos o clique no varejo. Eu vejo, primeiro, eficiência. É a hora de atacar a eficiência para valer, né? Na dimensão de tecnologia, mas em outras dimensões também, na dimensão de logística. Assim, eu acho que isso é um low-hanging fruit já do estágio atual dessa tecnologia. E que ataca a SG&A, que são os custos na hora, né? Num país que tem muita dificuldade de fazer PNL em varejo, né? A gente tem uma escala média, a gente tem um desafio logístico gigantesco, a gente tem, né, um consumo né, bastante heterogêneo, né, do ponto de vista de capacidade de compra. Então, com todos os desafios do varejo brasileiro, é a chance, né, de você atacar a eficiência de um jeito único, que agora é possível. Depois vem a experiência do consumidor. Eu acho que essa é uma guerra inevitável, né? A gente vai... Vocês devem fazer episódios sobre né, o e-commerce, conversation, nós vamos falar disso. Também a gente tem muita dúvida sobre o que vai acontecer, mas essa é uma das certezas, né, de que isso vai reinventar o jeito que a gente compra digitalmente, né, e fisicamente também. E depois tem uma terceira, que eu acho que aí é uma visão um pouco mais alongada, vai depender um pouco da maturidade da tecnologia, do consumidor,
mas vão ser os novos modelos de negócio, novos modelos de tomada de decisão. Eu acho que isso vai depender um pouco dessa parte mais fundacional de dados, de infraestrutura. Que é menos óbvia, essa terceira, está menos dada, né? Mas é as importante. outras duas já estão claro. na mesa. E você se prepara para essa terceira, para essa questão dos modelos de negócio e dessa disrupção mais agressiva de tomada de decisão, jogando eficiência e experiência do cliente. Para fechar esse bloco dos patrocinadores, Alberto, só falar da Portobank, que está mais uma temporada conosco, nosso querido amigo Marcos Loução, né, que teve recentemente com você também, é isso? Só amigos, hein? Só amigos, né? Acho que a Portobank muitos de vocês conhecem, né? Quando se fala em transformação para o varejo pela tecnologia, é impossível não falar de serviços financeiros, e a Portobank é um exemplo vivo dessa integração. Foi criada em 2022, a Portobank é a unidade financeira do Grupo Porto e nasceu com um propósito claro de unir tecnologia para simplificar dinheiro e transformar produtos financeiros em instrumentos de cuidado e planejamento. Ela opera hoje com 17,5 bi em crédito e mais de quase 4 milhões de clientes, né? Está expandindo a atuação no mercado B2B, se aproximando do varejo e de grandes parceiros, e acredita que o futuro do varejo não se faz só com tecnologia, mas também com cuidado, planejamento e parcerias. Loução tem uma pergunta para o Gon. Obrigado aí pelo renovado apoio e confiança, Loução, Caqui, os amigos da Porto. Então, a pergunta do Loução para você, César, ele fala, bom, a CIT nasceu no momento em que tecnologia estava muito associada à eficiência e automação, né? E agora, com toda a agenda de IA, a pergunta é, você vê o varejo diante de uma revolução comparável ao que aconteceu com o fenômeno do digital, no qual a vantagem competitiva deixa de estar apenas na tecnologia e passa na capacidade de integrar a IA, cultura, experiência, e ele fala, né, emoção do consumo? Joia, um abraço, Loução. Eu acho que sim, de novo, eu acho que a gente vai ter uma disrupção em cima de uma disrupção, né? Esse segundo capítulo da disrupção digital, né, ou da revolução digital, ele acontece em cima dos fundamentos do primeiro capítulo, né, que foi o que a gente chamava aí da transformação digital, essa grande explosão do e-commerce, da digitalização em escala e o grande impacto que teve no varejo, né, e o advento desses players nativos digitais, né, que realmente viraram esse jogo no avesso. Eu acho que agora a gente tem de novo uma oportunidade nova de disrupção, de novos entrantes, de novos protagonistas, e vai passar muito por decifrar esse quebra-cabeça que envolve, de novo, duas grandes variáveis. Uma é a tecnológica e uma é comportamento do consumidor, né? Que eu acho, o terreno mais fértil para disrupção, para você sair na frente. Porque a tecnologia, de uma forma ou de outra, é claro que você vai ter outliers e gente ficando para trás, mas a grande esfinge desse negócio é o meu consumidor. Como é que eu vou engajá-lo? Como é que eu vou entrar, eu construir esse novo desenho de jornadas que agora é possível no mundo, projetando o que vai ser esse mundo turbinado pela inteligência artificial? Será que você você que vai fazer compras ou você vai ter um agente que faz especializado? Essa arquitetura agente, né, que a gente fala. Como é que ficam as jornadas no meio de tudo isso, né? Como é que você joga esse jogo? Quais e quantos agentes a gente vai ter trabalhando para a gente? Eu acho que aí o ponto, Loução, o ponto-chave acho que isso vale para o varejo, mas vale para qualquer indústria. E eu diria que todas as indústrias vão ser impactadas, mas é claro que tem uma curva, né? Quem está mais exposto a consumidor, a dados, a tecnologia, vai ter que passar por isso antes, né? E o varejo é uma dessas categorias, né? Assim como os serviços financeiros também né? Eu acho que o que as empresas têm em excesso, ou têm muito, são otimizadores e executores, né? Esse é o perfil típico do líder de uma grande empresa. Nesse momento... Em varejo mais ainda, que tem uma carga operacional muito grande. Porque a operação é o diário. É muita gente, muita operação. É muita operação, e é tempo de resposta, PDCAs curtos, né? Né? Você não... Tem indústrias que fazem PDCAs semanais, mensais, né? O varejo é de hora em hora, né?
Mas você não formou uma geração de líderes transformadores e disruptores. Esse líder mais inovador, em geral, claro que ele está lá, mas ele inclusive já subiu para posições altas e ele está contando com uma estrutura de execução. Mas a velocidade dessa mudança vai depender de um bottom-up de inovação. Você vai ter que ter uma visão do CEO, do board, de lighthouses, grandes investimentos que eu vou ter que fazer, mas precisa estar acontecendo uma coisa de baixo para cima. Né? A sua média gerência, né? A sua operação tem que estar se reinventando nos seus workflows, nos seus dia a dia, e essas duas coisas combinadas... Porque tem que vir um patrocínio muito forte de cima para baixo, né? Sim, senão nada acontece. Mas também só esse patrocínio, sem essa força da inovação mais distribuída, mais de descentralização, mais de quem está de verdade na frente do cliente, né? No chão da loja, quem vive as dores, fábrica, né? etc. Isso aí. Ela vai ficar incompleta, né? Então você vai precisar e eu acho que aí tem essa construção de capacidades que é abrir mais espaços para esse perfil mais inovador, transformador. Muito bom. Bom, a gente já imaginava que trazer você aqui e falar de a coisa tempo. Iria longe, ia faltar tempo como faltou, mas enfim, a conversa foi incrível. A gente queria fechar, primeiro, te dando os parabéns pela tua história, de fato, é o que você falou, você tem estudado bastante, dá para perceber. Tem estudado bastante. É uma aula, né, uma masterclass aí de Parabéns pela história da CIT, como eu falei. Acho que é um orgulho, para quem não conhece no detalhe, pesquisem um pouquinho mais. Acho que é um dos orgulhos nacionais que a gente tem. Queria fechar com um pedido e uma pergunta final. Que mensagem de conclusão você deixaria para a nossa audiência e que recomendação você deixaria para essa agenda de IA que tanto assusta, tanto apavora, mas tanto deixa oportunidades, eu acho, né? E para os líderes que têm que patrocinar e empurrar essa agenda? Eu, assim, vou dividir em dois aspectos, né? Primeiro, na perspectiva corporativa, né? Eu acho que é um momento importante da liderança criar um ambiente de segurança para os times. Assim, existe adoção no ambiente corporativo, ela é muito complicada. As pessoas naturalmente não vão entrar, não vão embarcar. Então, é o trabalho do líder criar um ambiente onde isso... Segurança psicológica. Psicológica, se conecta, vai ser melhor para a minha carreira se eu embarcar nisso. Todo mundo sabe que é melhor para a empresa. Eficiência, experiência do cliente, transformar. Agora, o que as pessoas não estão certas é se é bom para elas, na perspectiva pessoal. Tem que conectar o agente principal aí, né? Fundamental. Isso. E vai o segundo ponto. Precisa colocar o ser humano no centro. É muito fácil se entusiasmar com essas novas possibilidades tecnológicas e, sem perceber, você jogar o humano para a periferia do seu discurso, da sua estratégia, né? E isso eu acho seria a morte de qualquer sentido de propósito possível no ambiente corporativo. Então, humano no centro, um ambiente psicológico adequado e ferramental, reskilling, oportunidades para que as pessoas aprendam fazendo, aprendam se expondo. Eu acho que esse e a oportunidade, obviamente, de diferenciação mágica, né? Com quem souber jogar esse jogo vai sair na frente, com certeza. Eu acho essa perspectiva maravilhosa, perspectiva do mundo corporativo, aquele que eu vivo, né? E eu digo, a gente está escrevendo a quarta década da CIT, certamente o capítulo mais espetacular de capacidade de conduzir ou de ajudar os nossos clientes num momento tão disruptivo como esse. Eu acho que o Brasil também tem uma oportunidade como país, né? Uma reflexão. A gente tem um problema crônico de produtividade, né, histórico, de educação, de saúde. A gente está falando de uma tecnologia capaz de reinventar, né, ou de atacar... Diminuir alguns desses gaps. Mazelas que a gente... Sem AI, né? Eu uso sempre essa metáfora. Me perguntam sempre, César, você não acha muito perigoso esse futuro com AI? Eu falo, o que eu sei o futuro sem AI, ele me assusta. Porque a gente não ia conseguir resolver nossos desafios de educação, de saúde. Já está claro que
Agora a gente tem novas armas. A gente tem novas armas para uma educação de qualidade, né? De novo, mantendo, né, o ser humano como centro dessa transformação. No fundo, é uma grande oportunidade de expandir a nossa capacidade individual e coletiva de resolver problemas. E não falta problema no Brasil, né? Então, eu vejo como uma enorme oportunidade de um leapfrog, né, para usar o jargão corporativo, já que a gente não fez a lição de casa pré-AI, agora tem uma chance de fazer. E do ponto de vista geopolítico, a gente tem como ser um protagonista na camada de serviços e soluções em escala global. Muito bom. Bom, então, mais uma vez, César, imenso agradecimento aqui pela sua generosidade, foi incrível, assim, uma aula, conversa riquíssima. Continue, então, prestigiando essa segunda temporada do 10+10, esse é só o primeiro episódio, tem mais 9 pela frente, nos acompanhe nos nossos canais. Um grande abraço.